Fala galera do canal Ciro Corsi, galera engajada no PND, Projeto Nacional de Desenvolvimento. Se você não for inscrito no canal, inscreva-se e deixa o like nesse vídeo. Quais são as tarefas de um presidente da República e a você, caso vença as eleições, no dia 1º de janeiro de 2023? Eu sei que a tarefa certamente não é fácil, o Brasil é um país complexo, mas frente a esses problemas que são novos, que não são os antigos problemas, eles foram se construindo. As regiões metropolitanas desse tamanho é um fenômeno dos últimos 50 anos, não é um fenômeno da época de Vargas, por exemplo. Quais são os desafios? Quer dizer, o que fazer? Senta no primeiro dia, olha o Brasil, 213 milhões de habitantes, problema para tudo que é lado. Não dá para enfrentar todos ao mesmo tempo, né? Gostaria, acho que todo mundo gostaria. Quais são as questões centrais que o presidente Ciro Gomes, caso eleito, vai começar a travar os primeiros combates em janeiro de 23? Se eu me estender além da conta, me interrompa, por favor. Fica tranquilo. Mas, na minha mente, nós temos, e está muito bem hierarquizado, e eu costumo aprofundar muito as minhas reflexões e me cerco de uma equipe que hoje reúne mais de 600, eu diria 600 sábios da vida brasileira. Eu acredito muito nisso, no pensamento acadêmico qualificado. Essa é a explicação por detrás do êxito civilizatório da Europa, dos Estados Unidos e agora do Oriente. É uma convergência de uma inteligência qualificada, universitária, doutorada, pós-doutorada, com profundidade, que o poder político identifica e qualifica suas decisões com essa luz. E no Brasil, o pacto de ignorância e mediocridade baniu praticamente o pensamento universitário. Portanto, me interrompa se eu for cansativo. Na minha mente, o Brasil precisa de um projeto nacional de desenvolvimento. Cada palavra dessa quer dizer um punhado de conflitos e um punhado de valores. Projeto supõe um diagnóstico, supõe metas objetivas, supõe clareza de prazos, supõe clareza de quem faz o quê na divisão de tarefas entre as hierarquias de uma sociedade extremamente heterogênea como a nossa, capital estrangeiro, capital nacional, capital estatal, não é? Federação ultra fragmentária, município, Estado, União, empresariado, setor público, etc., economia mista, enfim, uma série de coisas, quem faz o quê. E, fundamentalmente, orçamento. Quem vai pagar a conta desse objetivo esclarecido com prazo? No meu caso, eu estou me impondo a tarefa de anunciar ao povo brasileiro que o Brasil deve adotar esse plano com indicadores de longo prazo que seriam assim: o Brasil será a Espanha, sob o ponto de vista de indicadores socioeconômicos, índice de desenvolvimento humano, renda per capita, matrícula de estudantes universitários, mortalidade materno-infantil, sabe, domicílios com saneamento básico em 30 anos. E, a partir dessa meta, estabelecer metas de curto prazo, onde vem, então, outro bloco de tarefas. A primeira então, é planejar um país para os próximos 30 anos, com metas práticas, objetivos, orçamento, quem faz o quê, e indicar os conflitos políticos inerentes ao desenho do financiamento disso. O segundo bloco de tarefas é o curto prazo. No curto prazo, eu quero propor, ainda antes da posse, se for essa a minha honra extrema de servir ao meu país como seu presidente, eu quero descansar ali 4, 5 dias, não pode ser mais do que isso, porque também tenho noção da profundidade do abacaxi que estão deixando aí, é terra arrasada mesmo, e me assusta como é que o Lula tem coragem de se oferecer para ser presidente do Brasil sem mencionar nada dos problemas, nem sequer remeter para um debate que vai exigir muito sacrifício no primeiro momento. Eu não quero esse risco para mim. Portanto, o que vai acontecer? Entre a eleição e a posse, eu vou propor, casadas uma com a outra, uma profunda revisão constitucional, pelo rito mesmo prescrito na Constituição, 2/3, enfim, 3/5, quando for 3/5, com interstício de duas sessões na Câmara e no Senado, mas um novo desenho do Pacto Federativo, para alargar as mediações para além dos gabinetes de Brasília, onde o modelo econômico, o modelo de governança política dá centralidade à corrupção e à fisiologia levada ao extremo e que mostra o fracasso. O Collor foi cassado, o Fernando Henrique nunca mais ganhou uma eleição nacional com o PSDB, o Lula foi bater na cadeia, a Dilma foi cassada, o Michel Temer saiu pela porta do fundo, o Bolsonaro está desmoralizado e todos praticaram o mesmo modelo econômico e o mesmo modelo de governança política. Portanto, é preciso propor a mudança. Então, essas duas coisas, a revisão constitucional em troca de um novo pacto federativo que será, basicamente, restaurar na Constituição brasileira a sua organicidade perdida, e uma dessas organicidades perdidas é o federalismo. O Brasil nasceu em 88 com um municipalista descentralizado e hoje concentra tudo na mão da União por conta dos passivos previdenciários e da dívida pública.
Isso é uma tarefa que também está desenhada, está escrita. A peça mais importante disso aqui é que eu vou reestruturar a dívida dos estados e municípios. Ela hoje custa 600 bilhões de reais e leva, pelo perfil dela, 80% delas são São Paulo, Rio, Minas e Rio Grande do Sul, que estão absolutamente estrangulados com um comprometimento grave, não só da funcionalidade das políticas de segurança, de saúde, de educação, mas da taxa de investimento que está se aproximando de zero e sem investimento não há crescimento possível. Queria que o Lula aprendesse esse truísmo, essa obviedade, porque o Bolsonaro é caso perdido. Pois bem, isto daí se faz reestruturando prazos prazos da dívida, em troca de um programa de investimento ordenado, coerente, em cima de determinadas coisas que têm efeito imediato na qualidade da vida do povo, moradia popular, saneamento básico, urbanização de favela, ou na produtividade sistêmica da economia. Né? Qualificar nossa infraestrutura de logística. O Brasil paga 4 vezes mais frete rodoviário do que o competidor internacional e por aí vai. Aqui embaixo, ainda no curto prazo, 4 são os vetores que nós precisamos mexer e é possível fazer com política pública. O primeiro, esbarrei aqui. O primeiro é ir em socorro de 73% das famílias brasileiras que estão super endividadas e, com isso, colapsando o consumo das famílias naquilo que uma política pública alcança. Porque o consumo das famílias, responsável por 60% do PIB, quando ele cresce, é hoje colapsado porque temos desemprego aberto recorde, informalidade recorde, com renda em declínio. E o crédito colapsado, 63 milhões e 700 mil brasileiros com nome sujo no SPC. Aqui, professor, eu estudei com profundidade de detalhes a dívida média, depois de um desconto que a gente consegue fazer com o DECOM aqui de Fortaleza, ou com o PROCON da cidade de Fortaleza, e que o Serasa faz ciclicamente nos seus leilões, você consegue, com uma boa mediação, descontar 90% do valor nominal dessa dívida. E ela cai, então, para R$ 1.400 por cabeça. R$ 1.400 para o Banco do Brasil e a Caixa Econômica financiar em 15 meses, 20 meses, 30 meses, com juros reais, que remunerem bem essa operação do Banco do Brasil, mas que tire o nosso povo, né, da exploração dessa nova escravidão, que é um fluxo construído em cima de um débito que nasceu de R$500 e que virou 4 mil. Juro sobre juro, taxa de multa, taxa de permanência, etc., etc., que leva o nosso povo a essa humilhação. Aqui está tudo pronto. Né? A segunda é uma reestruturação do passivo estrangulado das empresas. Quanto menores, pior a situação, mas também mais simples de resolver. 6 milhões de empresas brasileiras estão no Serasa, que é o Serviço de Proteção ao Crédito Inadimplente das Empresas. Eu aqui pretendo estabelecer, com a fração das reservas cambiais, nós temos 360 bilhões de dólares, eu quero tirar aí não mais do que 60 bilhões de dólares e criar um fundo soberano para trocar dívida interna e juro nacional por dívida externa a juro negativo, dada a situação que nós estamos, e o risco cambial minimizado, porque a taxa de câmbio lá no próximo governo já estará tão elevada que não haverá margem para crescer. E com isso eu faço uma reestruturação, um refinanciamento do passivo das empresas, desde que, naturalmente, elas tenham toda a condição de com esse empurrão, voltar a sobreviver e aderir a um programa de retenção de emprego e formalização da relação de trabalho. O terceiro movimento, que é o mais importante de todos e que politicamente é o que será mais polêmico, é restaurar a capacidade perdida de investimento do setor público brasileiro. Deixa eu lhe dar os números. Quando o velho Geisel terminou o governo, o Brasil estava investindo algo ao redor de 3% do PIB, 2,75% do PIB. Com o Bolsonaro, nós estamos caindo a 0,3% do PIB, professor Vila. A União Federal, 0,3% do PIB. Traduzindo isso em reais, o Brasil caiu de algo ao redor equivalente a 300 bilhões de reais por ano de investimento para 19 bilhões de reais. E sabe como é que esses 19 bilhões de reais estão sendo aplicados hoje? O Bolsonaro joga para cima e o deputado mais corrupto, mais goeludo, é o que alcança esse dinheiro para roubar 40%, 50%, num inacreditável orçamento secreto, que é uma tal emenda do relator, que simplesmente compra numa hora de dificuldades trágicas para o Brasil, o gasto que eu conheço mais relevante é a compra superfaturada de tratores para distribuir para prefeitos, sem nenhum critério, nem sendo dos prefeitos a prioridade disso. Isso tudo eu tenho documentos para demonstrar. Aqui a capacidade de investimento tem que ser restaurada, e o caminho
é um redesenho fiscal do país. Esse redesenho fiscal também eu tenho condição de anunciar 3 trilhões de reais em 10 anos. 3 trilhões com T de tapioca em 10 anos. Então, meu governo sempre será um governo que será a primeira parte de um projeto estratégico que vai ser amadurecido e institucionalizado para imunizar o Brasil nas políticas estratégicas desses ciclos clientelistas e voláteis que o eleitoralismo tem nos imposto. De onde é que vem os 3 trilhões? Uma conta rápida. A renúncia fiscal nesse ano, em que o déficit está em 630 bilhões de reais, o déficit nominal hoje, 630 bilhões de reais nos últimos 12 meses. É a ruína brasileira. Pois bem, 340 bilhões de reais, professor Vila, é renúncia fiscal sem correspondência demonstrável. Então, eu vou passar um pente fino, já comecei a fazer, passar um pente fino nessas renúncias fiscais todas. A meta aqui é conseguir 20% delas, isso é absolutamente modesto. 20% de 340, eu falo em 70 bilhões de reais por ano. Não é? vezes 10 anos, dá 700 bilhões de reais, já começamos a assar aproximar o primeiro trilhão de reais, e o senhor veja como é simples. Sou ponto de vista técnico, naturalmente, mas cada privilégio desse é um conflito político que eu preciso vencer agora, anunciando o que eu penso em fazer. De maneira que o brasileiro ou a brasileira que me der a honra do seu voto estarão também dando o voto a um plebiscito sobre um desenho de política, sobre uma proposta concreta com a qual eu espero atenuar o toma lá da cá, o vício, não é, do tal presidencialismo de coalizão, que é o nome grandiloquente que o Fernando Henrique inventou para explicar a ladroeira levada ao centro do modelo de poder e de governança política do Brasil. Mas vamos lá. No Brasil, o IPTU, hoje, de São Paulo, onde o senhor mora, paga por mês, a classe média de São Paulo, o povo de São Paulo, paga por mês de IPTU o que a imensa fazenda rural brasileira paga de imposto territorial rural por ano. Depois de 15 anos de conversa mole de esquerda do PT, ao qual o pessoal está aderindo aí. Isso é o atraso do Brasil. O Lula é a coisa mais velha. Eu estou dizendo para todo mundo ouvir que o imposto territorial rural brasileiro, que é o IPTU das fazendas, dos latifúndios, do agronegócio mais rico do planeta Terra, paga de imposto territorial rural para a União menos do que a população da cidade de São Paulo paga de IPTU. Vamos estabelecer uma política progressiva disso, em que o fator de uso tende a zero o imposto territorial rural. Compreende o que eu estou dizendo? Não é? Então, quanto mais intensamente houver uso e respeito a padrões de meio ambiente, a padrões, enfim, não ter trabalho escravo, não ter assassinato de quilombola, de populações tradicionais, esse ITR vai ser progressivo. Quanto mais ótima, se me permitir o pleonasmo aqui, for a utilização da terra, menos ou até zero pagará de imposto territorial rural, mas será também um fator para a promoção da reforma agrária, que, aliás, parou no Brasil. Então, o imposto sobre propriedade de veículos automotores no Brasil cobra 4% de um motoqueiro de São Paulo, não é, que está aí correndo madrugada fora para entregar, né, com os aplicativos, com esse caixote do aplicativo nas costas. O jatinho do Dória não paga IPVA. Não é? Os iates e lanchas e os helicópteros da burguesia brasileira não pagam IPVA. Qual é a explicação? Não é? Vai mudar. Né? O imposto sobre grandes patrimônios, que eu prefiro chamar do que grandes fortunas, cobrará uma alíquota muito módica, de 0,5% a 1,5% sobre os patrimônios de 20 milhões de reais acima, alcançando 58 mil pessoas apenas em 210 milhões de habitantes e arrecada 70 bilhões de reais por ano. Entre 0,5% e 1,5%, espancando qualquer mentira de que haverá fuga de capitais ou fuga de patrimonial por causa disso, porque a conta da expatriação de capitais é mais onerosa do que isso. E o mundo inteiro está cobrando alíquotas muito maiores do que essa, especialmente depois da pandemia. E por aí vai. O imposto de renda brasileiro, comigo, sofrerá um alargamento da faixa de progressividade. Eu vou criar uma alíquota de 7,5% para a população que ganha até R$ 3.000 de salário, hoje quem ganha 2.050 paga 15%, e uma alíquota de 35%. Isso não é uma inovação, eu já fiz quando fui ministro da Fazenda do Itamar. E vou cobrar tributos sobre lucros e dividendos na pessoa física, que também tende a arrecadar 70 bilhões de reais. Aqui estão mais de 3 trilhões de reais em 10 anos para alavancar um movimento. Porém, se eu faço esse movimento com êxito, eu caio na loucura de um teto de gasto com status constitucional, em que toda a eficiência fiscal que eu conseguir
mesmo com o risco político de propor antes e, portanto, perder o voto dos 58 mil abastados, e o voto não é só um precioso tesouro que eu perco, mas eu pego o engajamento muito ostensivo, selvagem deles, para me vetar. E eu estou só propondo coisas em linha com as melhores práticas internacionais. Isso não é nada de coisa, senão aquilo que o mundo inteiro faz, com moderação muito maior ainda para nós brasileiros, para a gente ter uma transição. Isto posto, eu vou ao quarto motor da economia, que é fazer um pente fino de substituição de importações naqueles complexos industriais onde o Brasil está pela compra governamental, que é um status protegido pela nossa posição de país em desenvolvimento na OMC, autorizado a fazer uma política nacional de verticalização e de substituição de importação. Petróleo, gás e bioenergia. Vai acabar a política de preços da Petrobras, que dolarizou nossos custos, nossas coisas, vão retomar a autonomia em refino e fazer do Brasil um grande polo global de polímeros, enfim, de toda a indústria, complexo industrial do petróleo, gás e da bioenergia. Complexo industrial da saúde. 17 bilhões de dólares, professor Vila. É o que o Brasil, antes da pandemia, estava importando só pela União Federal do estrangeiro. Coisas de rudimentar maturidade tecnológica, como máscara de proteção, nós estamos importando da China, sabe? 86% da química fina dos nossos remédios. Isso não faz nenhum sentido. 17 bilhões de dólares, a um câmbio de 5,30, nós estamos falando em quase 90 bilhões de reais por ano de exportação de poupança e financiamento de emprego no estrangeiro, em coisas que têm 80% patente vencida, que você, com uma associação com estruturas universitárias, acadêmicas e de pesquisa no Brasil, é praticamente copiar-colar. E com a compra governamental, você ganha preço, ganha eficiência e germina empregos aos milhões para jovens empreendedores brasileiros, inclusive fazendo desenvolvimento regional, porque, de novo, a compra governamental nos permite basear uma fração desse complexo industrial na Amazônia, outro no semiárido, outro no Vale do Jequitinhonha, Mucuri, onde está a região mais pobre de Minas, outro no Vale do Ribeiro, onde está a região mais pobre de São Paulo, ou na metade sul do Rio Grande do Sul, onde está a fração mais pobre do Rio Grande do Sul. Me perdoe ter lhe cansado, mas eu queria só passar para as pessoas que o Brasil só tem um problema, só um, é incompetência política. A corrupção é o segundo gravíssimo problema, mas a incompetência política, a prostração, especialmente do mundo dito progressista, de abandonar o debate do país para ficar num caudilismo personalista atrasado, né, puxando a nação brasileira para o passado, mentiroso, porque nunca foi verdade que o Brasil esteve no paraíso em qualquer época do seu governo do presidente Lula. Andou bem? Claro que andou razoavelmente bem, mas está muito longe de responder às questões estratégicas que o amigo me perguntou.